Em meio a toda essa discussão, o presidente Lula recebe ainda hoje a proposta da nova âncora fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Retornamos a Brasília com a repórter Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, essa regra vai substituir o teto de gastos. Qual que é a expectativa para hoje? Oi, Thiago. Sim, pois é. A ideia do novo arcabouço fiscal é substituir o teto de gastos, que serve para controlar os gastos públicos, travando as despesas de acordo com a inflação do ano anterior. Ou seja, as despesas da União só podem crescer o equivalente ao gasto do ano anterior corrigido pela inflação. A ideia agora é definir a regra nova antes da viagem de Lula à China e divulgar após o aval dele e antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que está marcada para os dias 21 e 22. E como o Luiz Arthur Nogueira explicou, é quando o Banco Central anuncia a taxa de juros da economia, que hoje está mantida em 13,75% e é alvo de críticas do governo. A expectativa é que essa taxa caia com uma amostra da responsabilidade fiscal do governo federal. Mas como ele também antecipou, é provável que isso não aconteça já nessa reunião, mas que o BC sinalize essa possibilidade de queda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne então hoje às 15h aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula para discutir os detalhes desse novo mecanismo que, se for aprovado pelo Congresso Nacional, deve servir para estimular investimentos e estabilizar a dívida pública, equilibrando as contas do governo. O teto foi criado em 2017 para evitar que o governo gastasse mais do que arrecadava, controlando os gastos públicos. Na pandemia, o governo federal teve de furar o teto para atender a população com os auxílios emergenciais e no final do ano passado, foi aprovada a PEC da transição com o novo governo para que o governo petista tivesse recursos para, entre outras coisas, ampliar benefícios sociais. A promessa agora, com essa nova âncora, é evitar que a União gaste mais do que arrecada, mas também garantir que os recursos arrecadados não fiquem abaixo de 19% do produto interno bruto. O texto que vai ser apresentado ao presidente hoje já foi analisado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e também pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que já disse que é uma proposta que vai agradar a todos, inclusive o mercado. Entretanto, ainda não foram especificadas quais despesas não vão ser incluídas na proposta, ou seja, o que fica de fora desse novo teto. Eu volto com vocês. É isso, Catiúcia Sotomayor, estaremos acompanhando essa apresentação em Brasília e agora girando os nossos comentaristas nesta sexta-feira aqui conosco, Luiz Felipe Dávila, Amanda Klein. Amanda, começando por você, não deveremos ter tantos detalhes ainda sobre essa proposta, isso deve ficar para a semana que vem, mas ao que tudo indica, pelo menos é uma proposta que já passou pelas mãos dos ministros. Amanda, bem-vinda. Bom dia, Thiago. Bom dia, Dávila, nossa audiência, Adriana, todos que acompanham a Jovem Pan. Ainda se sabe muito pouco sobre esse pacote fiscal. Acho que nós temos algumas informações, algumas sinalizações do que ele deve conter, essa âncora ou esse arcabouço fiscal, que é o termo, a terminologia que prefere a equipe econômica. Primeiro, será uma âncora fiscal anticíclica, contracíclica, ou seja, possibilitará o maior aumento de despesas em épocas de crise, por exemplo, na pandemia, que foi justamente o que aconteceu, uma série de PECs para flexibilizar o teto de gastos, para romper o teto de gastos, que claramente não estava funcionando mais, tanto é que houve várias PECs para romper esse teto. Ele funcionou talvez em 2018, 2019, mas a partir da pandemia ele não serviu mais, o arroxo era muito grande, o rigor desse teto era muito grande, que só permitia o aumento das despesas pela inflação do ano anterior. Então, esse arcabouço fiscal promete ser mais flexível, permitindo mais despesas em momento de crise, mas, por outro lado, tendo algum controle sobre as despesas. E note, esse ponto é visto como fundamental por economistas, pelo mercado financeiro, você impor algum controle, mesmo que não seja tão rígido como o atual teto de gastos, mas que permita não só que você tenha uma meta de dívida ou de superávit primário, isso pode apontar também de não crescimento da dívida, mas que você tenha um controle sobre o crescimento das despesas. Foi justamente isso, essa explosão das despesas, dos gastos públicos durante o governo Dilma, principalmente o final de Lula e começo de Dilma, que levaram à derrocada e à crise muito forte de 2015 e 2016. Esse é o aspecto econômico. Agora, o aspecto político, que talvez seja o nó maior em torno desse arcabouço fiscal. Hoje a gente terá a apresentação formal a Lula.
Imagino que ele já venha acompanhando essa discussão nas últimas semanas, já tenha sido informado sobre pontos do arcabouço fiscal, mas ele será formalmente apresentado a Lula hoje. E essa reunião, prevista para as 3 da tarde, pelo menos é o que consta na agenda de Lula, vai incluir também outros ministros da área econômica que já tiveram contato com a proposta. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio Exterior, Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão. A gente sabe que o Haddad também já esteve com Lula apresentando alguns pontos desse ajuste fiscal, arcabouço fiscal. O Haddad tem feito seu dever de casa direitinho. Ele não deixou vazar nenhum ponto desse pacote, justamente para não ser dinamitado pelo próprio PT, pelo fogo amigo, e talvez aí é que esteja o maior risco, que reside o maior risco. A ala mais à esquerda do PT pode tentar bombardear Haddad, como já vem fazendo desde o início do governo, aliás, desde antes do início da gestão Lula, para tentar algo que permita gastos maiores. Se essa ala mais à esquerda do PT achar que o ajuste proposto por Haddad é muito rigoroso, vai impor um teto grande sobre as despesas, e isso terá um efeito sobre os investimentos em infraestrutura, em obras pelo país que o governo Lula quer fazer, ou então sobre gastos sociais, pode minar o arcabouço fiscal, a proposta do Haddad. E, por outro lado, tem a resistência, que não é exatamente uma resistência na Câmara, porque é bom apontar que o Arthur Lira e o Haddad têm tido uma relação muito positiva desde o início do governo. Interlocutores próximos a Lira elogiam o Haddad o tempo todo, e o Lira o faz publicamente, já fez nas últimas semanas em várias entrevistas. A relação entre os dois é muito boa, mas tem outras coisas pegando ali, por exemplo, na apreciação de MP, na Câmara e no Senado, que pode acabar repercutindo nesse arcabouço fiscal de Haddad, porque o Lira quer nomear como relator alguém do PP, do seu partido. Há uma ala do PP, do Progressistas, do Nordeste, mais ligada a Lula, e há uma ala mais refratária. Então, é importante saber quem será o relator desse arcabouço fiscal. Ontem circulou o nome do Mendonça Filho, que é do União Brasil, que é uma pessoa claramente, um deputado claramente contrário ao governo. Então, é importante saber também quem será o relator dessa proposta, para saber as chances que ela tem de prosperar na sua tramitação ou de ser muito modificada pelos deputados e senadores. Luiz Felipe Dávila, é o pacote econômico que depende muito da política, né? Com certeza. Mas primeiro é bom resgatar um pouco a importância desse equilíbrio fiscal. O que foi o teto do gasto? O teto do gasto foi criado no governo Temer justamente porque a administração petista anterior estourou as contas públicas, ou seja, o gasto público aumentou muito mais do que a receita. E como no governo, assim como em qualquer família, se você gasta muito mais do que recebe, o que acontece? Você começa a se endividar. A ideia do teto do gasto era conter a despesa. Não só conter a despesa, mas de lá para cá não houve nada para reduzir a despesa pública. Por isso que inviabiliza o investimento público. O investimento público no Brasil é inviabilizado por causa do excesso de gasto com a máquina pública. Então, o problema é, ou o Brasil enfrenta essa questão de redução do gasto público, ou nós não teremos dinheiro para os programas sociais, para a saúde, para a educação. Então, o primeiro ponto importante é, existe neste novo arcabouço, vamos esperar sair o arcabouço em vez de ficar especulando, para ver se vai ter alguma medida para conter gasto público. O problema é que todo sinal dado até agora pelo governo tem uma mão leve na redução do gasto público e uma mão pesada no aumento da receita. E isso é preocupante. O Brasil não aguenta mais pagar imposto. O Brasil não aguenta mais ver aumento de carga tributária. E mesmo que o ministro Haddad esteja tentando aí equilibrar as visões completamente erradas da esquerda do PT com o bom senso, o que já é um equilíbrio difícil, o governo, nesses primeiros meses, só tomou medida mostrando que o rombo fiscal, ou seja, vai aumentar ainda mais. Foram 200 bilhões de reais da PEC de transição. Agora mesmo, olha essas medidas demagógicas que acabamos de anunciar aqui na Jovem Pan, história de redução de juros de crédito consignado que acabou secando agora os créditos dos bancos para os aposentados, porque demagogia tem preço. E o preço da demagogia é você anunciar uma coisa que ninguém vai cumprir, porque é inviável.
Outro ministro também diz que agora a tarifa de avião vai cair para R$200, tá? E tomou um puxão de orelha do Lula, ou seja, há uma descoordenação completa no governo. Então, eu não vejo ainda nenhum sinal, infelizmente, de redução do gasto da despesa pública. E se não tiver isso, nós vamos continuar numa espiral muito negativa. A própria instituição fiscal independente do Senado mostrou recentemente dois componentes que deveriam estar nesse arcabouço fiscal. O primeiro deles, nós precisamos ter um superávit fiscal de 1,4% esse ano e a economia precisa crescer 2%. Isso ajudaria a estabelecer o crescimento da dívida pública. Mas qual é o retrato de hoje? É déficit de 1,3% e economia crescendo só 1%. Ou seja, é um quadro dramático. E o que nós vamos ver nas próximas horas e na próxima semana é se o governo vai ter coragem de arrochar as despesas públicas. Porque se não cortar a despesa pública, se não tiver meta clara de superávit primário, o Brasil não vai sair do atoleiro que se encontra.